Saudações! Iniciaremos a partir deste vídeo uma minissérie que contará, resumidamente, a história da medicina no Brasil Império. Esta série tem como base este livro, de autoria do chanceler do Círculo Monárquico do Rio de Janeiro, Dr. Bruno Helmuth, intitulado A Medicina no Brasil Império. Este livro trata de diversos assuntos interessantes que se referem à chegada de métodos medicinais, de noções acerca da medicina, procedimentos e conhecimento medicinal no geral no Brasil, exportados da Europa para cá, obviamente, e desenvolvidos aqui em algumas vezes, além de relações da medicina do Brasil com os nossos monarcas e heróis brasileiros. Tivemos, por ocasião desta minissérie, a oportunidade de entrevistar o Dr. Bruno em pessoa, e o Dr. Bruno nos concedeu uma entrevista que está sendo dividida em uma série de episódios que serão disponibilizados futuramente, ao final dessa série, em uma lista de reprodução. Ela pode ser linkada aqui em cima, ou na descrição do vídeo, ou no final de cada um desses episódios. Portanto, vamos entregar a palavra ao Dr. Bruno. Estamos aqui com o Dr. Bruno, chanceler do Círculo Monárquico do Rio de Janeiro, e é o autor também do livro A Medicina no Brasil Império. Dr. Bruno, muito obrigado por nos estar recebendo. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: qual foi a motivação do senhor ao escrever este livro? Qual seria o objetivo principal dele? E o senhor já poderia aproveitar para começar a nos contar um pouquinho sobre a história da medicina no Brasil? Sim. Bom, primeiro que eu sou médico, né? Esse ano vou completar 50 anos de formado. E ao longo da minha vida eu sempre me interessei muito por história também. O estudo de história foi um hobby sempre para mim. Inclusive história da medicina. Nós observamos que muitos historiadores, aliás, nas últimas décadas têm aparecido muitos livros de história do Brasil e raramente eles abordam medicina. Parece que os historiadores não se sentem muito à vontade de abordar a medicina. E por outro lado também os médicos nunca se interessaram muito, né, pelo assunto. Pelo que eu li, principalmente um livro que caiu nas minhas mãos há algumas décadas, cujo título era As 10 Maiores Descobertas da Medicina, eu me interessei em saber como é que as novidades chegavam no Brasil, digamos, no século XIX. Se as novidades que apareciam na Europa chegavam lentamente, chegavam rapidamente e como chegavam. E encontrei nas minhas pesquisas um livro de História da Medicina Brasileira, do autor Dr. Licurgo Santos Filho, que é um livro quase que esgota o assunto. É um livro de muito fôlego, riquíssimo em referências, e eu procurei o que eu queria nesse livro, resumir parte do que eu escrevi nesse livro, é um resumo do Licurgo, mas também adicionando as coisas que vinham do exterior, né? A história da medicina em geral. Para os povos originários, né, os indígenas, existiam os pajés. As comunidades indígenas sempre tinham num casebre ou numa oca separada o pajé, que era uma espécie de um sacerdote, ao mesmo tempo que tratava das doenças e dos ferimentos dos indígenas. Com a vinda dos portugueses,
vieram também os jesuítas, que passaram a ser os primeiros médicos europeus no Brasil. Muitos jesuítas eram médicos ou enfermeiros, boticários, e eles associavam a catequese ao tratamento de saúde. Eles aproveitavam que estavam tratando de um indígena doente ou ferido, e a medicina dos jesuítas era uma medicina baseada nas obras de Galeno, da época do Império Romano. Mas se deve muito aos jesuítas, esse apoio que ele deu ao início da colonização do Brasil na área da saúde. Esperamos que vocês tenham gostado deste episódio de Breve História da Medicina no Brasil. O Círculo Monárquico do Rio de Janeiro é uma organização político-social que não recebe dinheiro público. Por isso, ajudas externas são de extrema importância para darmos continuidade aos trabalhos e avançarmos no ideal da restauração monárquica no Brasil. Na descrição desse vídeo estão as principais formas com as quais vocês podem nos auxiliar e contribuir para avançarmos com os nossos projetos. Além disso, o livro do Dr. Bruno Helmuth, A Medicina no Brasil Império, estará em forma de link disponível na descrição, caso algum de vocês esteja interessado em adquirir esse belíssimo exemplar, que é uma ótima fonte de estudos. Meu muito obrigado. Viva Dom Bertrand! Viva o Brasil!